E aí, galera, estão prontos para mais uma aula? Bom, vocês devem se lembrar que na semana passada nós falamos sobre como as sociedades organizam o seu tempo. E nós vimos que o calendário que nós utilizamos é o calendário cristão. Por isso, o nascimento de Cristo vai marcar o ano 1. E daí começamos a contar os anos e também os séculos. Mas o que é século? Bom, o século é uma unidade de tempo que vai equivaler ao período de 100 anos. Ele vai ser escrito utilizando algarismos romanos. Antes da gente seguir para o conteúdo de séculos, a gente precisa compreender os algarismos romanos, que são a maneira que a gente representa os séculos, né? Os algarismos romanos eles surgiram lá na Roma Antiga e foram utilizados por muito tempo para indicar os números. Para isso eram usadas as letras do alfabeto. Aqui nós precisamos gravar algumas letras principais e o valor que cada uma representa. Com isso a gente vai poder combiná-las e formar novos números. Mas essa matéria não adianta, a gente tem que memorizar os números e memorizar as regras. Vamos lá. O primeiro número é representado pela letra I, que é o número 1. Nós temos a letra V, que representa o número 5, o X, que vai representar o 10, o L, que vai representar o 50, o C, que representa o 100, o D representa 500 e o M, que representa o 1000. Mas e aí, como é que a gente faz? Só vai ter o século 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000? Não. A partir desses números, a gente vai fazer uma combinação e vai formar todos os séculos que a gente precisa. Aqui a gente tem que se atentar à primeira regra. Nós não podemos repetir esses números sucessivamente, que são os números 5, representado pelo V, 50, representado pelo L, e o 500, representado pelo D. Então, se eu preciso escrever o número 100 em algarismo romano, mesmo que não existisse o C, eu não poderia nunca representar o número 50 pelo LL, porque isso é uma regra dos algarismos romanos. Então, eu não posso repetir sucessivamente, ou seja, um depois do outro, essas três letras, o V, o L e o D. A próxima regra. Não podemos repetir mais de 3 vezes os números 1, representado pela letra I, o número 10, representado pelo X, o número 100, representado pelo C, e o número 1000, representado pelo M. O que significa isso? Se eu preciso escrever um número, como por exemplo o número 3, eu posso repetir o número 1 3 vezes, porque eu sei que o número 3 vai ser o 1 mais 1 mais 1. Eu não tenho um símbolo que represente o número 3, então eu preciso fazer esses arranjos para ter todos os números possíveis. Então aqui eu posso repetir o número 1 3 vezes. Eu posso repetir I e formar o 3. Mas eu não poderia formar o 4 repetindo a letra I 4 vezes, porque eu fugiria dessa regra. Então, o que eu preciso fazer? Eu pego o próximo número, o número que vem após o que é maior do que o 1, que é o V, e antes dele eu coloco o I. Mas por que eu faço isso? Bom, quando eu tenho um número menor que vem antes do número maior, como aqui, eu tenho V que representa 5 e o I que vai representar o 1.
O 5 é maior do que o 1. Então, eu tenho um número maior e antes dele eu tenho um número menor. Quando isso ocorre, nós fazemos uma subtração. Ou seja, quando eu escrevo IV, é como se eu escrevesse 1 menos 5. 1 menos 5 eu sei que vai ser 4. Então, assim eu vou formando os meus números. Se eu precisasse escrever o número 6, por exemplo, eu colocaria o V e na frente dele eu colocaria a quantidade de 1 necessária até chegar ao 6. Eu sei que o 6 é o 5 mais 1. Então, eu coloco V e o 1. Aqui nós temos alguns exemplos de números romanos, para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Quem quiser pode copiar essa tabelinha no caderno ou então imprimir, que ela está disponível na internet. Aqui eu tenho um 1, como eu falei para vocês, ele é representado pelo I. No 2 eu tenho 2 vezes a letra I. No 3 eu tenho 3 vezes a letra I. No 4 eu faço aquele esquema, eu coloco o V e o I na frente. O 5 é representado pelo V. O 6 é o V mais 1, 5 mais 1. O 7 eu coloco V e 2 letras I. No 8, o V e 3 letras I. No 9, eu não tenho um número que represente o 9, mas o que é maior do que o 5, dentro dessas letras principais que eu tenho, é o 10, né? É o X. Então, eu coloco o X e antes dele eu coloco o número 1. Dessa maneira, eu estou escrevendo 1 menos 10, que nós sabemos que vai dar 9. O 10 é representado pelo X e assim a gente vai aumentando. Ó. Eu vou dar um exemplo com números maiores. A gente tem lá embaixo, ó, 91, o X, que nós sabemos que é o 10, o C, que representa o 100. Prestem atenção. O 100, ele vai ser maior que o X. Então, o que eu estou fazendo aqui? É como se eu estivesse fazendo 100 menos 10, que vai dar 90, mais 91. E assim nós vamos formando os nossos números. Agora que você já sabe os números romanos, nós seguimos para a contagem dos séculos. Beleza, mas e aí? Como que eu vou representar o século? Bom, nós sabemos que o século corresponde ao período de 100 anos. Então, se eu quiser saber a que século corresponde o número 3, eu preciso entender que o período entre o ano 1 e o ano 100 estão compreendidos dentro do século I, dentro do século I. Se eu quiser representar o século 70, percebam, 70 está compreendido entre 1 e 100. Ele é menor que o 100, então ele também vai fazer parte do ano 1. E se eu quiser representar o número 100, o século 100? Bom, gente, é do 1 até o 100, inclusive o 100. Então, aqui eu vou ter o século I. Se fosse 101, aí já passaria do 100, a gente já estaria no próximo século. O século que vem depois do século I é o século II. E assim a gente... Mas existem duas regrinhas que vão me facilitar na hora de fazer a contagem dos séculos. Eu posso ficar pensando, fazendo essa comparação do ano 1 ao ano 100, ao século I,
do ano 101 ao século 200, ao século II. Eu posso pensar dessa forma? Posso, mas desse jeito eu vou levar muito mais tempo para descobrir qual é o século correspondente a um ano muito grande, como por exemplo o ano 1900 que a gente tem aqui. Então, se eu quiser facilidade, né, se eu quiser agilizar, eu posso utilizar essa regrinha. É o seguinte, quando nós temos um número terminado em zeros, como esse daqui, nós vamos esquecer que esses dois zeros existem e nós vamos apenas repetir o número 19. Então, o ano 1900 ele vai corresponder ao século 19. Beleza, mas como que eu vou representar o século 19 em números romanos? Bom, eu sei que o 10 corresponde ao x. Então, se eu colocasse 2x, eu teria... Se eu colocasse 2x, eu teria o século 20. Eu sei que se eu coloco um número menor na frente, eu subtraio. Então, eu preciso pensar qual é o número que menos 10 vai dar 9. Bom, eu sei que 10 menos 1 é igual a 9. Então, eu coloco o 1 aqui na frente. E fica, então, o século 19. A segunda regra é quando o número não termina em dois zeros. Perceba, ele pode ter um zero, mas ele não pode ter dois, como está aqui, ó. Quando o número não termina nesses dois zeros, eu faço da seguinte maneira. Vou dar uma outra corzinha aqui. Eu corto os dois últimos números, desculpa, e nos dois primeiros, né, que no caso são 19 ainda, é o 19 ainda, eu acrescento 1. Então, eu faço mentalmente 19 mais 1. 19 mais 1 eu sei que é 20. Então, o ano 1910 vai corresponder ao século 20. Para a gente treinar, eu vou fazer mais alguns exemplos aqui. Primeiro, nós temos o ano 1984. Então, o que eu preciso observar? O final do meu número. Meu número termina em dois zeros? Não, ele não termina. Se ele não termina, eu corto os dois últimos números e nos dois primeiros, que formam 19, eu acrescento mais 1. Então, 19 mais 1 eu sei que é 20. Então, o ano 1984 vai corresponder ao século 20. 1700. Observo novamente. Termina em dois zeros? Termina, agora sim. Então, o que eu preciso fazer? Nada, eu só vou repetir os dois primeiros números. Então, o ano 1700 ele vai corresponder ao século 17. O século 17 ele é representado pelo x, que equivale a 10, v, que equivale a 5, e quando eu coloco números menores na frente do maior, eu estou somando. Então, aqui, 10 mais 5 mais 2 vai dar 17. O ano 2020, novamente, observe os dois últimos números. Terminou em dois zeros? Não, ó. Eu tenho um zero aqui e outro zero aqui, mas está um em cada lado. Eu não estou terminando em 0, 0. Se não termina em 0, 0, eu repito os dois primeiros e somo 1. Então, 20 mais 1, 21. 21 vai ser 10 mais 10 mais 1.
1900. Novamente, observa a terminação. Tem 2 zeros no final? Tem. Se tem 2 zeros no final, eu não faço nada. Eu só repito os 2 primeiros. O ano 1900 vai corresponder ao século XIX. Para eu representar o 19, eu coloco X, outro X, e antes do segundo X eu boto 1, para dizer que eu estou subtraindo 1. Então eu faço 10 mais 10 menos 1, que vai ficar 19. E é isso, galera. Agora que vocês já estão craques em números romanos, quem quiser ver mais exemplo, pode dar uma olhada na tabela com calma. É bom ter essa tabela impressa ou copiada no caderno de alguma forma, porque ela pode servir também como base de consulta, né? Para quem não quiser aprender a ver o século, quiser memorizar. Agora nós vamos para nossas atividades. Eu separei para hoje um material didático carioca, que são umas atividades bem simplesinhas, é mais a parte teórica de séculos, e também uma atividade complementar, que eu vou enviar para vocês por folhinha. E é isso, eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula.